Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje nós vamos conversar sobre o lindo, maravilhoso Homens Imprudentemente Poéticos do Walter Hugo Mãe pela Biblioteca Azul. Como vocês sabem, eu li esse livro em dezembro de 2017. O Walter Hugo Mãe estava na minha lista de 10 livros para 2017, mas eu pretendia começar lendo esse autor pelo Filho de Mil Homens. Aí chegou perto do final do ano que eu ainda não tinha lido o Walter Hugo Mãe, e um amigo meu, Gui de Franco, que dá aula comigo, me presenteou generosamente com esse livro, que ele estava lendo, estava gostando muito e tal, e eu resolvi substituir. Então, ao invés de ler O Filho de Mil Homens, eu li o Homens Imprudentemente Poéticos. Na verdade, o que eu queria ano passado era conhecer o Walter Hugo Mãe. E eu vou confessar que eu tinha um certo receio, porque todo mundo que leu o Walter Hugo Mãe, com quem eu falei, assim, tinha amado e me recomendava, ou seja, falava que eu ia gostar muito. E eu sou meio do contra nessas coisas. Quando falam que eu vou gostar muito, que eu preciso ler tal coisa, eu já fico, assim, meio desconfiada, sabe? Com a pulga atrás da orelha, de que não deve ser tão bom assim. E esse aqui eu paguei a língua, porque eu realmente amei. Muito obrigada a todo mundo que insistiu para eu levar o Walter Hugo Mãe, que me recomendou. Vamos lá, eu vou contar para vocês do que se trata o Homens Imprudentemente Poéticos. O cenário em que se passa essa história é um pequeno vilarejo no Japão. E só lembrando que o Walter Hugo Mãe é português, mas nesse livro ele escreve sobre o Japão. E os personagens são dois vizinhos, um artesão que fabrica leques, chamado Itaro, e um oleiro, já mais velho, chamado Saburo. O Itaro, o fazedor de leques, vive com a sua irmã, Matsu, que é cega, e com uma criada chamada Kame. E como eu falei, Saburo já é mais velho, mais idoso, e vive com a sua esposa. Basicamente, é a história das relações entre esses dois vizinhos, que vão ficar muito tensas, e também é a história de um homem que se afunda em sua própria perturbação, numa espécie de desespero. Itaro e Saburo são como se fossem dois opostos, dois antagonistas. Ou melhor, são o contraponto um do outro. O artesão Itaro é agressivo e muito prático, e ele chega a ser cruel também em vários momentos, enquanto que o oleiro é sonhador e sensível, e também vai sair um pouco dos eixos aí em vários momentos. Além de tudo isso, existe um suspense que ronda esse vilarejo, um animal ou um monstro misterioso e que vai acrescentando mais um elemento de tensão dentro da narrativa. Gente, na minha visão, esse livro tem muitos pontos fortes. A construção de personagens é o primeiro deles, porque para mim todos os personagens são super complexos e muito fortes. Fortes no sentido de serem profundos. Por exemplo, o Itaro, o fazedor de leques, ele é ao mesmo tempo muito amoroso e também é obcecado por matar. Então ele tem essa qualidade, né, essa característica de impulsividade. E ele também se sente muito impotente, muito frustrado. Ele é muito intenso em tudo que ele faz. A Matsu, que é a irmã dele, é sábia e é super livre dentro da sua cegueira. Então ela também tem esses matizes, esses vieses mais sutis que só enriquecem o personagem, sabe? Isso se repete com todos os outros personagens. Outra coisa que eu gostei é que o Walter Hugo Mãe consegue construir uma aura de mistério interessantíssima, que para mim se aproxima muito do que a gente chama de realismo mágico na literatura. Por exemplo, o Itaro consegue ver o futuro a partir de alguns bichos mortos. Essa espécie de monstro obscuro que ronda a aldeia também traz esse ar de fantasia para o livro. E tudo isso dá um toque de lenda à história. Aliás, tem momentos em que ele faz assim o formato da escrita parecido com lenda. Tem uma frase que ele diz, por exemplo, conta-se que no Japão há ursos. Ou seja, conta-se. Ninguém sabe quem conta. É uma lenda corrente por ali, sabe? A morte é um tema que permeia a história toda. Aliás, a vila em que esses personagens moram fica à beira de um bosque, uma floresta, que é a Floresta dos Suicidas. É uma floresta onde as pessoas vão para, primeiro, ponderar sobre as suas vidas e tomar uma decisão se elas vão se suicidar ali ou não.
Ou seja, é um cenário magnífico para um livro, né? E eu fiquei pensando numa coisa enquanto eu li esse livro, que é essa coisa da cegueira e dos autores portugueses, né? Não só portugueses, mas a cegueira, ela tem uma... Vai ser meio contraditório o que eu vou falar, mas a cegueira tem uma imagem muito forte dentro da literatura ocidental. Eu pensei, por exemplo, na simbologia de associar a cegueira com o desespero. O que acontece no Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, acontece em alguns momentos aqui no Homens Imprudentemente Poéticos, acontece, obviamente, no Édipo de Sófocles, mas em outros momentos, esses autores portugueses colocam a cegueira como a representação de um grau mais elevado da consciência humana. Alguns cegos são mais livres, são mais sábios, são mais observadores do que os videntes. E nesse caso, nesse livro, a irmã cega do Itaro, a Matsu, é aquela que enxerga além do que os olhos podem ver. Ela é uma personagem muito sensível. Aliás, eu acho que esse livro pode ser lido pela chave da vidência, do ver. A vidência é aqui colocada como uma espécie de maldição. Em especial essa vidência do Itaro de ver o futuro nos bichos mortos. Os personagens colocam a cegueira como uma prisão. Mas o Walter Ugumãe é muito hábil, porque nós, como leitores, podemos perceber aqui a cegueira como uma metáfora para a liberdade, ao contrário. Tem uma conotação de liberdade e de autenticidade na cegueira. Tem duas expressões que ele usa aqui ao longo do livro que eu achei lindíssimas. Ele fala assim: a cegueira também é um modo de estar dentro. É uma essencial clausura. Ou seja, é uma prisão sim, mas é uma prisão essencial. É uma prisão necessária, vamos dizer. E é possível pensar também na questão do destino, né? Será que os personagens têm controle sobre o seu destino ou sobre o seu futuro? Sobre a linguagem do Walter Ugumãe, é uma linguagem muito peculiar, muito única, é só dele, super poética e uma linguagem fortíssima, maravilhosa. E eu vou fazer uma crítica aqui que talvez não faça sentido, mas foi a impressão que me deu ao longo da leitura. Quando eu comecei a ler, me parecia que todas as frases, todas elas, eram pérolas, assim. Todas as frases me davam vontade de marcar e grifar e tal. Isso acabou tirando um pouco o impacto delas, do que se fosse, por exemplo, uma escrita um pouco mais simples, e de vez em quando uma frase maravilhosa, impactante, todas eram maravilhosas. O que fazia com que elas se tornassem normais. Eu não sei se deu para entender muito bem. Mas, à medida que eu fui me acostumando com o texto, com essa linguagem, eu fui amando, assim. Eu entendi o que ele quis fazer e essa crítica se dissolve, tá? Ao longo do texto, pra mim. No começo eu achei que era uma prosa poética exagerada, mas já no meio do livro eu já estava encantada. Os capítulos não são longos e, pra mim, pelo menos, pediram um respiro entre um capítulo e outro. Não conseguia ler 5 capítulos direto, porque eu precisava parar um pouco e respirar e pensar sobre aquilo. É um livro para ser degustado lentamente. E, gente, essa edição, deixa eu falar para vocês, eu não gostava dessas edições da Biblioteca Azul do Walter Ugumãe. Eu achava elas meio bregas, assim, o desenho, sei lá, eu não gostava, eu achava meio estranho. Uma questão de gosto pessoal mesmo. Mas depois que eu li esse livro, eu acho que não pode ser de outro jeito, assim. A edição é perfeita pro conteúdo do livro. Tanto a parte estética, então a fonte, os desenhos, o corte é colorido, maravilhoso, toda a diagramação, as pontas aqui arredondadas das páginas, sabe? Isso combinou tanto, mas tanto com o texto, que eu não sei como é que eu vou ler na edição da Kozak Naif. E eu queria também elogiar que o conforto dessa edição é muito grande. Tanto para manusear, porque é um livro molinho. Eu gosto de livro molinho, assim. Você pode dobrar ele um pouco mais. Ele é mais resistente, me parece. Quanto a própria diagramação, é super confortável de ler. Eu acho que o vermelho do corte combinou muito com a história. E esses desenhos da capa, que também se repetem no inicinho e no final do livro, eles têm uma qualidade onírica, uma coisa de sonho, assim, que tem muito no livro. Então eu estou apaixonada por essa edição, por esse livro no geral, inteiro. A Biblioteca Azul não me pagou para falar nada disso, aliás, nem me mandou o livro nem nada. Eu
ganhei o livro do meu amigo, mas agora eu quero tudo. Biblioteca Azul, se você quiser me mandar todos os outros livros do Walter Ugumãe nessas edições, eu vou ficar assim, estática de tanta felicidade. Foi um livro que eu dei 5 estrelas por todos esses motivos que eu mencionei. Ótimos personagens, ambientação incrível, a linguagem única e poética. Então, esses elementos foram responsáveis pelas 5 estrelas do livro. Ou seja, a leitura foi muito, muito boa. Mas o que me fez dar um coração para esse livro, ou seja, favoritá-lo, esse livro virou favorito da vida para mim, foi a sensação que essa leitura me deixava quando eu parava. Ou seja, quando eu tinha que dar esses respiros entre capítulos, a sensação que a leitura me deixava era... é difícil de descrever. Assim, eu ficava meio anestesiada. E amei muito, muito mesmo. Muito obrigada ao Gui pelo presente. Como você pode ver, eu adorei de verdade. Muito obrigada a vocês por terem assistido a resenha. Espero que tenham gostado. Deixa aí embaixo um comentário dizendo se você já leu alguma coisa do Walter Ugumãe, se já leu Homens Imprudentemente Poéticos. Não sei se quem leu teve a mesma impressão que eu, ou as mesmas impressões que eu. Realmente foi uma experiência muito diferente de leitura para mim. Diferente e agradabilíssima. E não esquece de deixar um joinha pra mim. Se quiser comprar esse livro do Walter Ugumãe ou qualquer outro, você pode usar o meu link que tá aí embaixo na descrição do vídeo. É um link pra Amazon e comprando por ele você não paga nada mais por isso e uma porcentagem da venda vem pra mim ao invés de ficar pra Amazon. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!